Meus amigos, dando continuidade aqui à resolução de questões da Fundação Getúlio Vargas, dessa vez a gente vai para a parte 2 da prova da Câmara Federal, né, da área do cargo de consultor legislativo, tá bom? Confere aí. Então vamos lá para a parte 2 da Câmara Federal. Eu considero que essa prova, né, vocês devem ter visto aí na primeira parte, eu considero que essa prova foi uma prova relativamente difícil, né? E isso porque a gente não tem como prever como as questões da FGV vão cair para o TSE unificado, como elas vão cair na prova de juiz, promotor, né? A FGV ela se caracteriza assim, a gente conhece o estilo dela, que é o estilo no direito principalmente, de contar a historinha e depois você aplique o direito estudado, não só decorar a lei. No entanto, a gente não consegue cercar quais os assuntos mais específicos que a banca gosta, como é o caso da FCC e da CESP, por exemplo. Tá? De qualquer forma, a realização de exercício é a única forma de tentar delinear, enfim, de tentar cercar a banca. Tá? Então, a resolução de exercício é a melhor forma ainda, a despeito desse estilo, né, desse jeito de ser da FGV, tá bom? Vamos lá, seguindo adiante aqui então na primeira questão. O partido político Alfa formou uma federação partidária com os partidos políticos Beta e Gama. Maria, que era filiado ao partido Alfa, teve a sua candidatura apresentada pela referida federação na eleição para deputado federal. Então, primeiro ponto que a gente tem que destacar, né, o que é importante é o cargo aqui, deputado federal. A Maria era afiliada pelo partido Alfa, né? Maria era afiliada pelo partido Alfa, certo? Logrando êxito em ser eleita. Então veja o padrão da FGV. Conta a historinha. Vamos lá. Durante o exercício do mandato, Maria consultou um advogado a respeito da possibilidade de se desfiliar do partido Alfa, sendo-lhe corretamente esclarecida, além de outras informações que. Então vamos seguindo aquela nossa regrinha, né? Primeiro a gente abre um parêntese, depois a gente volta para resolver a questão, porque a ideia é que não é propriamente que a gente acerte a questão, e sim comentar a questão. Vocês sabem que o princípio da fidelidade partidária tá, é um princípio constitucional, está lá no artigo 17 da Constituição Federal. Então, o princípio da fidelidade partidária, lá do artigo 17 da Constituição Federal, certo? E os parágrafos do que trata de partido político, ele diz que deputados e vereadores, tá? Deixa eu fechar aqui para mim. Deputados e vereadores devem cumprir o mandato, né, durante os 4 anos pelo partido em que ele foi eleito. Essa é a regra do princípio da fidelidade partidária e isso apenas se aplica aos cargos proporcionais. Quais são os cargos proporcionais? Vereadores e todos os deputados, federal, distrital e estadual, tá? Não se aplica aos cargos majoritários, prefeito, governador, presidente e senador da República. Tanto é assim, né, que a gente teve o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, durante muito tempo, inclusive, sem partido político. Tá? Dito isso, algumas condições que a gente chama justa causa de desfiliação podem justificar a saída desse candidato eleito sem a perda do mandato. Quais são essas justas causas, além daquelas lá da Constituição Federal? Além daquela da Constituição Federal, a gente tem essas três aqui do artigo 22A, parágrafo único da Lei 9096, tá? Então são 3 aqui da Lei 9096, mais 2 da Constituição Federal, o que vai formar basicamente 5 justas causas de desfiliação. A questão ela está tratando mais especificamente, já adianto para vocês, da janela partidária. Mas vamos lá ver a questão para a gente poder finalizar o gabarito. Letra A. Como Maria foi eleita pela federação, a desfiliação de Alfa, né, juntou aqui a palavra, de Alfa, não acarretará a perda do mandato. Acarretará sim, né? Mesmo em federação, então aqui o não, a gente risca o não, cadê? Não acarretará. Mesmo em federação, deve-se obedecer sim a fidelidade partidária, tá bom? Próxima alternativa, D. A desfiliação não é admitida em qualquer hipótese. Não, tem as hipóteses de justa causa de desfiliação. Letra C. Maria somente pode se filiar a outro partido, sem a perda do mandato, se houver mudança ideológica acentuada ou grave discriminação política e pessoal. Desculpa.
O que está errado, desculpa. Desculpa, o que está errado aqui nessa letra C é o somente, tá? Então veja que a FGV, a despeito, né, de prezar pelo raciocínio contextual da questão, a gente vê aqui um ponto de erro que é a palavra absoluta, né? Somente. E não é somente se houver mudança ideológica, né? Tem outra justa causa de desfiliação. Letra C. Maria pode se filiar a outro partido sem a perda do mandato no período de 30 dias que antecede o prazo de 6 meses da próxima eleição regular para o cargo de Senado. Deixa eu só ajustar a linha aqui. Pronto, ajustei a linha. Então, Maria pode se filiar a outro sem a perda do mandato no período de 30 dias que antecede o prazo, 6 meses da próxima eleição regular para o cargo de senador. Essa é a chamada janela partidária. O que é a janela partidária? A janela partidária, a gente falou isso na live, né? Mas a gente vai comentar outras questões, a gente só está iniciando porque a ideia é fechar todas essas questões da Câmara. Vocês sabem que uma das condições de elegibilidade é estar afiliado a partido político 6 meses antes das eleições. Então, 6 meses antes das eleições, deve-se estar afiliado a um partido político, sendo vedada a candidatura avulsa. Então, por exemplo, as eleições de 2024, 6/4/2024, deve estar afiliado a um partido político. A janela partidária é no período de 30 dias anterior a esse dia, a essa data limite, o candidato pode se desfiliar e migrar para outro partido sem perder o mandato. Claro, isso no respectivo cargo da eleição, no respectivo cargo em que ele se elegeu. Então, deputado federal, só posso me desfiliar quando for a eleição para deputado federal, muito embora eu possa concorrer ao Senado. Eu não posso fazer isso sendo deputado para vereador e vice-versa, porque as eleições são em anos distintos, tá bom? Então, fechando aí, gabarito, letra D de dado, ok? Próxima questão. O partido político X decidiu iniciar estudo para alterar o seu estatuto de modo a dispor que seus filiados detentores de cargos ou funções demissíveis adjutos deveriam contribuir com um percentual do estipêndio recebido para o desenvolvimento das atividades partidárias. Caso a atribuição não fosse realizada, sofreriam sanções, ou seja, era uma contribuição, e se não fizesse essa contribuição, receberiam sanção pelo inadimplemento. À luz da sistemática vigente, é correto afirmar. Essa aqui é muito simples, tá, pessoal? Simples porque ela demandou um conhecimento jurisprudencial, não é um julgado isolado, tá? A gente sabe que jurisprudência existe. Um julgado isolado, que é quando apenas um caso é julgado. A jurisprudência, quando eu tenho diversos julgados, aí isso já forma jurisprudência, até chegar à súmula, que vamos dizer assim, é o ápice da jurisprudência. A gente sempre brinca que julgado é o embrião, jurisprudência é a gravidez e a súmula é o nascimento da criança. Tá? Então, nesse caso, a gente pode dizer que é uma jurisprudência, porque existem diversos julgados do TSE nesse sentido. A contribuição do filiado ao partido político do partido político é de ato de mera liberalidade, não podendo haver imposição de parcelas obrigatórias. Tá? Então, muito tranquilo aqui a questão. Vamos lá ler. A contribuição arbitrada, embora não esteja amparada, decorre da autonomia partidária. Não, o partido não tem essa autonomia toda também. Ele tem autonomia, mas como toda liberdade é limitada. A liberdade de associação extensiva aos filiados aponta para a licitude. Não é lícito. Letra C. A contribuição pode ser estabelecida desde que em caráter espontâneo, sem qualquer espécie de obrigatoriedade. Letra C de casa. Tá bom? Tranquilo? Essa aí direto, né? Só que demandaria aí um conhecimento jurisprudencial. Tá bom? Próxima questão. Foi requerido o registro de João, filiado ao partido político X, como candidato ao cargo eletivo de deputado federal. Então vamos grifar aqui o cargo de deputado federal. João teve seu registro deferido pelo órgão competente e logrou êxito em ser eleito. Após a diplomação, um recorte de tempo interessante, o partido político ajuizou a ação visando a cassação do seu mandato, sendo pedido julgado procedente. Vamos marcar também cassação, que isso é importante, tá? Sendo pedido julgado procedente com o trânsito em julgado. À luz da sistemática legal vigente, é correto afirmar, tá? Vamos fazer aquele esqueminha. Primeiro a gente abre um parênteses, depois a gente volta para responder. Primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte, ó. Existe uma diferença entre as ações cassatórias ou de ilícitos
eleitorais, que são as ações de abuso de poder, e a arguição de elegibilidade. A arguição de elegibilidade serve para ver a capacidade eleitoral passiva. Se o candidato tem as condições de elegibilidade, se não tem causa de inelegibilidade. Já os ilícitos eleitorais ele tem a ver com a cassação de registro em razão de ilícitos eleitorais, que é ai, GAI, minha conduta vedada. Uma coisa é diferente da outra e isso também diferencia no impacto das eleições, tá? Guarda isso, tá? Guarda que a gente vai precisar para poder fechar esse parênteses. Por outro lado, o candidato, né, a gente sabe lá, de acordo com o caminhozinho que a gente sempre mostra para vocês das datas, vou mostrar para vocês na tela aqui, ó. Pronto, aí na tela para vocês. Vocês sabem que os candidatos eles devem se registrar até o dia 15 de agosto do ano que acontecem as eleições. E a Justiça Eleitoral, a seu turno, tem até 20 dias antes das eleições para julgar esses registros, né? Só que pode ocorrer, obviamente, na Justiça Eleitoral não conseguir julgar a tempo, ou o candidato conseguir algum recurso que suspenda o indeferimento do registro dele, então ele concorre nas eleições sub judice, né? E de acordo com o artigo 16A, o candidato que esteja sub judice, ele pode efetuar todos os atos de campanha. No entanto, olha o que diz o parágrafo único. O cômputo para o respectivo partido ou coligação dos votos atribuídos ao candidato cujo registro esteja sub judice no dia da eleição fica condicionado ao deferimento do registro. Então, a Lei 9504 diz que esse candidato sub judice só vai ter o cômputo do voto para o partido, para ele, obviamente, só se estiver deferido, né? Mas para o partido, se ele também tiver o registro deferido, né? No entanto, o que é que o STF entendeu nessa ADI aqui, a 4513 e a 4542? Que se na data das eleições o candidato estiver com o registro de candidatura deferido ou não apreciado, ou seja, não concluiu o julgamento, mas cuja situação jurídica venha a se modificar, ou seja, tiver o registro de candidatura indeferido em razão de decisão judicial posterior, devem ser computados para o partido político, né? O que essa decisão do STF está querendo dizer? Bem, se o candidato tiver aqui com o registro deferido antes das eleições, né? E aí no dia das eleições ele se mantém deferido, ou se tiver não apreciado, né? Ou indeferido ou não apreciado, pendente de julgamento, ou uma coisa ou outra. E depois isso se modifica para indeferido, após as eleições, que foi o caso de João, nesse caso, esse voto dado ao candidato vai ser contado ao partido político. Obviamente, partido político, tá? Obviamente, se ele tiver com o registro indeferido e após as eleições ele tiver o registro deferido, isso vai contar para o partido e para o candidato, obviamente, tá? Mas a grande questão é saber se ele estava deferido até o dia das eleições e isso mudou para indeferido, vai ser contado para o partido, mas não vai ser contado, obviamente, para o candidato, tá? É isso que diz essa ADI que o STF julgou. No entanto, se for em caso de abuso de poder, e aí a gente está falando das ações cassatórias e não de registro de candidatura, nesse caso o STF diz que não se aplica quando o diploma for cassado, né? Ou, a grosso modo, aí, quando o mandato for cassado, tá? Dito isso, a gente consegue voltar aqui para a questão e agora resolver. Letra A. Os votos dados a João não serão anulados. Os votos dados a João não serão anulados, mas contados em favor da legenda pela qual se candidatou. Aqui, né, eu já adianto para vocês que o gabarito oficial deu letra A, mas a gente já vê aqui que isso aqui cabe uma anulação, porque perceba que está falando aqui de cassação, e quando é cassação, não importa o momento em que João estava com o registro deferido ou não. No caso aqui, ele estava deferido no dia das eleições. Mas como foi um caso de cassação de mandato, seria mais propriamente dizer cassação de diploma, então, nesse caso, não conta nem para o João, nem no partido, né? Ele diz aqui que devem ser computados para a legenda. Então, eu vou marcar a afirmativa correta, porque é o gabarito oficial, mas eu vou marcar um asterisco. Letra B. Os votos dados a João são considerados nulos. Sim, são. O que exigem que seja recalculados o quociente eleitoral e partidário. Vai ser recalculados apenas o partidário, porque o eleitoral é fixo, né? A gente divide o número de votos, retirando branco e nulo, que não é esse caso de nulo, de anulação judicial, pelo número de cadeiras. Letra C. Os votos dados a João não serão anulados, mas serão contados apenas para a composição do quociente eleitoral, não para o partido X. Também completamente errado.
Letra D, a cassação de mandato nos sistemas proporcionais somente gera reflexo em relação ao candidato, não em relação ao partido político, independente da conduta que motivou. Não, né? A gente viu que não. Então, letra E, somente em relação àqueles que ostentem a condição de candidato subjúdice é que, uma vez cassados, os votos serão computados em favor da legenda pela qual se candidataram, o que não é o caso de João. É errado porque a cassação, né, impacta nos dois. Então, o gabarito deu a letra A, muito embora eu entenda que aqui a mais correta, entre aspas, seria a letra B, com esse asterisco aqui do quociente eleitoral, tá? Então, tenderia aqui para B, mas eu tenho que te dar o gabarito oficial, que é a letra A, e eu acho que sim caberia aqui um recurso contra essa questão, tá? Como a nossa intenção aqui não é acertar a questão propriamente dita, e sim utilizar a questão para te mostrar o assunto, eu acho que o objetivo foi cumprido, tá bom, meus amigos? Então, essa foi a parte 2 aí da Câmara Federal. Não se esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, né? Toda semana a gente publica diversos vídeos aqui de direito eleitoral, não só voltado para concurso, mas também para a prática de direito eleitoral, tá bom? Você já sabe, se quiser se aprofundar, vou deixar os links aqui dessas aulas de forma mais aprofundada que a gente tem lá na nossa plataforma. Então a gente tem o que a gente chama de 3 em 1, né? Primeiro a gente faz o curso básico de eleitoral, depois o curso de súmulas do TSF, já viu, cobra bastante súmula, depois, por fim, a gente faz um curso só de resolução de exercício. Isso tudo 3 em 1, né? Investido em um, você adquire os outros 3, tá bom? O curso acaba sendo 3 em 1, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima.